Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje aqui pro canal, eu vou contar para você como que você declara seus fundos imobiliários na sua declaração anual da Receita Federal. Se você chegou e tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos anteriores que eu publiquei aqui no canal sobre como se declaram outros investimentos na sua declaração anual da Receita Federal. Eu já mostrei aqui como que se declaram investimentos de renda fixa, como que você declara suas ações, inclusive a venda de ações, como que você gera e paga uma DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal, quando você vende ações com lucro em valores superiores a R$20 mil mensais, né, que é o valor que a Receita Federal hoje isenta o investidor do pagamento de imposto de renda sobre o lucro. E aí, nessa playlist que eu tô dando continuidade com esse vídeo, hoje nós vamos falar então sobre investimentos em fundos imobiliários. Mas antes de partir lá para o programa da Receita Federal, eu queria te pedir para você deixar o like nesse vídeo para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ser notificado. Além disso, não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto muitos conteúdos bacanas sobre finanças e investimentos. Vou deixar aqui também então o endereço lá do meu Instagram. E agora vamos então partir pro programa da Receita Federal para você aprender como que se declara os seus fundos de investimento. Bom, pessoal, então a primeira coisa que você precisa fazer para declarar os seus fundos imobiliários é declarar as suas posições em 31/12/2020 na parte de bens e direitos aqui da declaração. Como nós estamos falando da declaração de imposto de renda do ano de 2021, então a gente tem que retratar a sua situação de investimentos em 31/12/2020. No ano seguinte é a mesma coisa, a gente sempre faz a declaração de um ano olhando para a sua situação em 31/12 do ano anterior. E como que você vai saber qual que é a sua posição, quais são os fundos, quantas cotas de cada fundo você tem em 31/12/2020? Você tem duas opções. A primeira delas é ter uma planilha, um controle com base em todas as notas de corretagem das operações que você faz. Então, à medida que você vai comprando seus fundos imobiliários, você vai armazenando as notas de corretagem e vai fazer uma planilha no Excel com as quantidades que você comprou e com os valores. E aí, depois você consegue calcular o preço médio, porque aqui na declaração, na parte de bens e direitos, você precisa informar para a Receita tão somente quantas cotas você tem de cada fundo imobiliário e o preço médio de compra. Então, fazendo essa planilha, né, na qual você vai registrar os valores comprados e a quantidade de cotas, você calcula o preço médio sem problema algum. Mas se você não tem planilha, não fez conta nenhuma, não tem nada no Excel, você pode consultar essas informações com relação a quais fundos imobiliários você tem e qual que é o preço médio de compra no canal eletrônico do investidor, a plataforma 6, disponibilizada na internet pela B3. E é o que eu vou te mostrar aqui agora então. Então a gente vai entrar aqui no canal eletrônico do investidor, a gente clica aqui para provar que não é um robô e clica em entrar. E aí aqui dentro do canal eletrônico do investidor você vai vir em extratos informativos, negociação de ativos, vai selecionar a corretora onde você comprou seus fundos imobiliários e vai filtrar esse extrato desde 1º de janeiro de 2020, que é o período que a gente está falando da declaração de imposto de renda que nós vamos fazer aqui em 2021, até 31 de dezembro de 2020. E vai clicar em consultar. E aí a plataforma eletrônica do investidor, esse canal eletrônico, vai te mostrar todos os seus ativos negociados. E aí nós vamos ver quais são os nossos ativos negociados de fundos imobiliários. E aqui, descendo aqui, rolando a página desse extrato de investimentos, eu posso ver que eu comprei cotas, 50 cotas do fundo HGLG11 ao preço médio de R$ 169,94. E é exatamente então isso que eu vou declarar lá na aba de bens e direitos. Voltando aqui no programa da Receita Federal, eu vou aqui em bens e direitos, clico em novo, o código que nós vamos utilizar é o 73, fundos de investimento imobiliário, e aí você coloca que é o seu titular. Você aqui precisa preencher o CNPJ do fundo de investimento. Basta você consultar no Google ou ir no próprio site da Bolsa de Valores brasileira que você descobre qual que é o CNPJ do fundo. Aqui no caso meu é o HGLG11. E aí você preenche com o CNPJ do fundo e coloca aqui a discriminação. Aí eu vou colocar 50 cotas do fundo imobiliário. Aí eu coloco o nome completo do HGLG11. Tem isso lá também no site da B3. Eu vou até mostrar aqui para vocês.
deixar de preguiça. Eu vou vir aqui, ó, HGLG11B3. E aqui no próprio site da B3 a gente já tem todas as informações, tá vendo? O CNPJ já apareceu e o nome completo. E aqui eu coloco na declaração o nome completo do fundo, esse nome que tá aqui, CESHG Logística, e esse CNPJ que já tá sendo indicado aqui. Eu volto lá na declaração, coloco o nome do fundo, CESHG Fundo Imobiliário, aí você termina de completar lá o nome completo do fundo, e aí você coloca aqui a situação em 31/12/2020. Lembrando que eu estou utilizando o programa antigo da Receita porque ela ainda não liberou o IRPF 2021, mas no IRPF 2021, que a gente vai baixar daqui a pouquinho, aqui a situação vai estar em 31/12/2020, que é exatamente o que eu quero fornecer para a Receita na declaração de 2021. Então, em 31/12/2020, eu vou informar para a Receita aqueles valores que estão aqui no meu extrato da SEI, que é 50 cotas a 169,94. Então, basta a gente fazer aqui a continha na calculadora, 50 vezes 169,94, que dá R$ 8.497, R$ 8.497. E aí eu clico em OK. E basta você fazer isso para cada um dos seus investimentos em fundos imobiliários. Se você tem outras cotas e outros fundos, basta repetir essa operação aqui na aba de bens e direitos. Lembrando que se você aderiu a alguma subscrição oferecida pelo fundo, lá no canal eletrônico do investidor já aparece a sua posição atualizada com cotas do respectivo fundo imobiliário, já incluído esse direito de subscrição ao qual você aderiu. Já a parte de proventos, porque os fundos imobiliários são famosos justamente por pagar proventos recorrentes na forma de dividendos, você precisa declarar esses proventos na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, porque a gente sabe que os dividendos pagos por fundos imobiliários têm isenção do recolhimento de imposto de renda. E para saber quais são esses proventos que você recebeu ao longo do ano, é muito importante você consultar o informe de rendimentos fornecido pelo fundo imobiliário. Geralmente isso chega para você por correio na sua casa ou por e-mail. E fato é que se você ainda não recebeu o seu, contate o fundo imobiliário e solicite o seu informe de rendimentos. Aqui eu separei um informe para mostrar para vocês. Ele vem aqui mais ou menos nesse formato e aqui tem a discriminação do fundo que você investiu e o valor de rendimentos pago. Aqui no caso foi de R$ 632,90 e você vai declarar isso então na aba de rendimentos isentos não tributáveis. Vamos lá fazer então direitinho do jeito que está aqui no informe de rendimentos. Eu clico em novo, eu seleciono o código 26. Aqui o CNPJ, é muito importante você ter conhecimento e tomar cuidado aqui com o CNPJ que o fundo imobiliário te enviou, porque algumas vezes o CNPJ vai ser do próprio fundo, algumas vezes o CNPJ vai ser o da administradora desse fundo, então pode haver alguma diferenciação com o CNPJ que você vai preencher aqui. Preencha de acordo com o CNPJ que tiver informado lá no seu informe de rendimentos. Você coloca aqui o CNPJ, o nome da fonte pagadora, que também está aqui no informe de rendimentos, aqui no caso esse daqui, BTG Pactual Serviços Financeiros SA DTVM, e aí na descrição você coloca proventos recebidos do fundo tal, e aqui você preenche exatamente com aquela quantidade que está destacada no informe de rendimentos. E feito isso, basta dar um OK, que os proventos que você recebeu também já vão estar corretamente declarados. Mas e se você vendeu cotas dos seus fundos imobiliários ao longo do ano de 2020? Onde que você declara isso? Pois é, então nós vamos vir aqui nessa parte de renda variável e você vai vir em operações em fundos de investimentos imobiliários. E se você não sabe agora, você vai ficar sabendo que na venda de cotas de fundos imobiliários não existe aquela isenção de até R$20 mil que a Receita Federal concede para vendas de ações. Então, independente da quantidade de cotas de fundos imobiliários que você vendeu, se você vendeu com lucro, você precisa declarar isso para a Receita e você precisa pagar esse imposto devido por meio de documento de arrecadação fiscal. Você tem o prazo de até o último dia útil do mês subsequente a essa venda de fundos imobiliários com lucro para calcular e pagar o imposto devido. E aí aqui na declaração anual da Receita você vai simplesmente só comunicar para a Receita que você vendeu
e que você pagou esse documento de arrecadação fiscal, esse DARF. E aí, aqui é o seguinte, nos meses respectivos das vendas, você vai declarar o seu resultado. Então, aqui no mês de janeiro, por exemplo, você informa o lucro que você teve com a venda dos seus fundos imobiliários. Você pode, inclusive, colocar o resultado negativo até o mês anterior. O que é isso? Se você tem prejuízos a compensar nas suas declarações anteriores, você pode compensar exatamente aqui neste campo. Você tem que informar o imposto retido no mês, ou seja, o imposto come cotas que foi cobrado de você lá na sua nota de corretagem. Se você não sabe o que é imposto de renda come cotas, eu fiz um post dedicado a isso lá no meu feed do Instagram para explicar para você o que é o come cotas. Mas se você não sabe, dá uma olhadinha lá. Então aqui nessa coluna de imposto retido no mês, a gente informa esse come cotas que a Receita Federal já reteu da gente lá na nota de corretagem da venda desses fundos imobiliários. E aqui a gente preenche o imposto pago em conformidade com o DARF que você gerou e pagou até o último dia útil do mês subsequente à sua venda. Se você chegou aqui até esse ponto e não sabia que tinha que ter gerado e pagado um DARF dos fundos imobiliários que você vendeu, fica calmo, porque eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição exatamente mostrando como que você calcula e paga DARFs, inclusive DARFs em atraso de operações que você fez ou que não sabia ou que por esquecimento não recolheu o imposto devido. Então, antes de preencher isso daqui, se você ainda não gerou e pagou o DARF correspondente à venda com lucro dos seus fundos imobiliários, você tem que fazer isso, não se esqueça, tá certo? Mas se você simplesmente só vendeu e não obteve lucro na venda dessas cotas dos fundos imobiliários, você preenche aqui o resultado líquido negativo no mês correspondente em que houve a efetiva venda e não vai precisar se preocupar em gerar e pagar esse documento de arrecadação fiscal. Então, lembrando que você declarou em bens e direitos as cotas que você tinha até 31/12. Declarou em rendimentos isentos e não tributáveis os proventos que você recebeu conforme o informe de rendimentos fornecido pelo fundo imobiliário. E você aqui na parte de renda variável declarou as vendas, assim como o resultado negativo até o mês anterior, caso ele exista e caso você queira compensar prejuízos. E se você declarou também o come cota e o imposto pago, basta você preencher essa planilha, salvar que os seus fundos imobiliários vão estar devidamente declarados. Tudo bem? Se você teve alguma dúvida nesse vídeo, alguma coisa que você ainda acha que não ficou claro, não se esquece de deixar aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Combinado? Por hoje é isso e até o próximo vídeo, pessoal!